Me diga aí, você conhece aquela música em espanhol? Se você é mais velho, se você é um pouco mais novo que eu, para mais minha idade, para mais velho. Aquela música, Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Ou então, se você é mais novinho aí, né? Você está acostumado, você conhece uma música mais nova que seria uma música mais sensual. Vamos a la playa. Vai me dizer que não. Vamos lá falar um pouquinho sobre as preposições na língua espanhola. Beleza, galera? Eu sou o professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Muchacho. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Vou falar de um assunto aqui de língua espanhola que são as preposições. Você vai falar assim, professor, mas as preposições é um assunto muito fácil, né? Eu sei que na língua portuguesa eu sei usar a maioria e tal, mas tem algumas duvidazinhas. Galera, preposição, de certa forma, tem algumas que são mais fáceis, porque a gente usa no dia a dia, mas existem, tanto em língua portuguesa, língua espanhola, que tem algumas que são mais difíceis, né? Muita gente erra as preposições aí em língua portuguesa. Em língua espanhola, tem algumas, um pouco mais da metade, são equivalentes à língua portuguesa, se usa no mesmo sentido. Algumas também se usam em alguns aspectos no mesmo sentido, em outros nem tanto. E algumas preposições são diferentes, nem existem no português ou no espanhol e vice-versa, né? São diferentes aí a questão usual. Às vezes parece até a forma da escrita, mas tem um outro significado. Então vamos falar um pouquinho sobre essas preposições, sobre todas elas, né? E aí, antes de mais nada, se você ainda não me segue, curta aqui perto do botão vermelho, ativa o sininho. Se quiser dar uma curtida, se quiser deixar um comentário, se quiser fazer uma frase usando preposições, colocar um trecho de uma música, se quiser colocar aí sobre a música aí que eu cantei, a primeira ou a segunda, né? São músicas que têm essa mesma parte do vamos a la playa, placha, plagia. Vai depender do país aí, da região, que vai ter uma pronúncia diferente, né? E aí vamos falar um pouquinho também por que fala a lá separado e no português é um A craseado, né? Por que é diferente? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos a la playa, a la playa. Você vai lá, los argentinos vienen a Brasil para disfrutar de las playas. Veja uma coisa, o A da vamos a la playa é uma preposição, né? No espanhol tem essa questão, eu vou a caminhar, eu vou a salir, eu vou a bailar, tem essa preposição A, eu vou a bailar, tchá, 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 tchá. E o lá é o artigo A da língua espanhola. Então, veja, no português você tem dois As, é uma fusão, né? É um A, preposição, e um outro A que normalmente é um artigo, nem sempre, mas é quase sempre. Eles se fundem e formam um outro A com o sinal gráfico lá, com o acento gráfico que é a crase, né? Não é um acento como a gente tem na língua portuguesa, que só é o agudo circunflexo, mas é uma outra marca lá para mostrar que tem dois As. Na língua espanhola é uma preposição e um artigo, eles são diferentes e por isso que não se fundem, não há uma fusão, não é uma contração como a gente tem na língua portuguesa, tá? Fica separado. Agora, vamos falar um pouquinho das preposições, né? Um pouquinho de cada uma delas, rapidamente, para também não ficar extenso demais, que são muitas preposições. A preposição a gente usa praticamente no espanhol como a gente usa no português. A única diferença realmente é quando a gente tem essa relação aí de voy a caminhar, de voy a salir e assim por diante. Mas também tem alguns casos que no português a gente fala para e no espanhol a gente usaria o a, né, que seria mais equivalente. Você fala, mañana yo voy a Argentina, né? No português, normalmente eu falaria amanhã eu vou para a Argentina, eu vou à Argentina, né? Mas você colocaria ali a crase porque a Argentina, uma dica do português, quem vai a volta da, crase a. Se você falasse volto de Argentina, não teria crase no português. Mas vamos continuar. Antes de artigo, cerramos a las 9. Quer dizer, nós fechamos às 9. Antes de verbo no infinitivo, como eu estava falando, yo voy a estudiar, yo voy a caminar. Antes de pronome demonstrativo, dieron a esos hombres. E antes de um pronome possessivo, llamé a mi madre. Então, a utilização é muito parecida. A preposição ante do espanhol, você poderia traduzir mais ou menos para o durante, né? Língua portuguesa, ou durante, ou perante, seria mais equivalente ao nosso durante. Veja só. Llorou ante todas ellas. Quer dizer, chorou diante de todas elas. A preposição bajo na língua espanhola você poderia entender como debaixo, sob, não sobre, sob, né, que seria debaixo também no mesmo sentido. Então olha o exemplo. As mulheres estão jogando bajo la lluvia. As mulheres estão jogando debaixo da chuva. Ficou meio estranha essa frase, né?
As mulheres estão jogando debaixo de chuva, debaixo da chuva. Vai depender aí, os dois estariam certos, né? Tá jogando futebol, jogando alguma coisa aí. No português você fala debaixo da, em espanhol, bajo la lluvia, la lluvia. O com, né, com N de nariz em espanhol, é exatamente o com M em português. Eu voy com ella. Jugamos com ganas, quer dizer, jogamos com vontade. Mesma lógica, você pode usar com outros sentidos também. Eu he pedido um vaso com hielo, quer dizer, eu pedi um copo com gelo, né? Mesma coisa. A preposição contra, mesma relação com o português também. A relação de contra, né? Vou contra alguma coisa, no espanhol também é assim. Estava estudando contra a voluntad. Eu estava estudando contra a minha vontade. Eu apoio a luta contra a droga. Mesma relação com o português também. El coche chocou contra el outro coche. O carro bateu, chocou contra o outro carro, né? Normalmente a gente usa o bateu, não se usa tanto, mas é a mesma relação também. A preposição de é igual ao português. A única diferença é que o de a gente usa para relacionar meios de transporte, né? Vou de carro, vou de táxi, você sabe. Igual a música da Angélica lá. Então em português você fala vou de táxi. Vou de, mesma coisa, né? Isso é questão de sotaque, não existe mais certo ou mais errado. Em espanhol, eu vou em táxi. Não precisa dar esse pulinho, tá? Não sei que você queira, mas tudo bem. A questão de material, esta silla que eu estou é de plástico, é de madeira, é de vidro, sei lá. Mesma relação também. E os outros casos que se usa a preposição de no mesmo sentido, só essa relação do transporte que você não usa, você usa em alguma coisa. Desde, mesma coisa que o português também. Desde manhã eu te chamei por teléfono. Ou, sei lá, não lo vejo desde junho. Eu não te vejo desde... Durante, mesma relação com o português. Durante as vacações, durante as férias. A preposição em, que eu tinha falado, né? Com relação a meios de transporte. Eu vou em coche, eu vou em avião, eu vou em tranvia, eu vou em metro, eu vou em subte e assim por diante. Acabei não falando lá na preposição a, acabei de lembrar. Quando eu falo no português eu vou a pé, eu vou a cavalo, no espanhol é a mesma coisa. Eu vou a pé, eu vou a caballo, caballo, e assim. Eu vou a dedo, vou pedir carona, pode ser também. As com D em português são com em espanhol. E o restante, os outros casos do português que a gente usa o em, no espanhol é a mesma relação, quando a gente se refere a lugar, né, principalmente. Mi abuelo vive em México. Meu avô vive no México. É claro que o no português é uma contração, né? É o em mais o o. Mas no espanhol a gente costuma falar em México e não em el México. Curiosidade, já que eu falei México, né? Assim como no Brasil, a gente escreve Brasil com S, né? A maior parte do mundo escreve Brasil com Z. A relação do México é muito parecida, né? A gente fala México com X. Se você fosse falar em espanhol, seria México. Mas eles falam, né? No México, eles usam a letra J, fica México. ME, né? O E tem acento agudo, mas é fechado. No espanhol não tem essa relação de ser aberto, não existe circunflexo. Mas é a sílaba mais forte, você coloca para você falar México. Entre é igual ao português também. Nós chegaremos entre as 12 e as 3 da tarde. Mesma coisa que no português. Nós chegaremos entre as 2 e as 3 da tarde. Resolvemos o problema entre nós outros. Resolvemos o problema entre nós. Agora bem importante. A preposição hacia, começando com H. Sem acento no i, senão seria o verbo fazia, né? Do verbo fazer. Olha lá. O hacia, ele pode ter uma relação de por volta de. Eu chegarei hacia las 12 da tarde. Eu chegarei por volta das 2 da tarde. Beleza? Pode ter uma relação de em direção a. Eu vou hacia tu casa. Eu vou em direção à tua casa. Não quer dizer até a tua casa. Se eu falasse até a tua casa, eu usaria a preposição hasta, que é a próxima que eu vou falar. Então eu vou na direção da sua casa, eu falo, eu vou hacia tu casa. E o hasta é o até. Hasta amanhã, hasta la vista, baby. Que eu fazendo Spanglish, né? Misturando espanhol com inglês. Questão de inclusão, né? Hasta mi padre ha llegado en la reunión. Tipo, até meu pai veio à reunião. Mesma relação que a gente usa no português. O para, né? A preposição para é muito parecida com o português também. Relação de direção. Fuimos para casa. Fomos para casa. Mi hermano pidieron dinheiro para comprar uma casa. Quer dizer, pediram com uma finalidade, né?
Mesma coisa que você vai fazendo uma redação lá do Enem, que você faz a proposta de intervenção, que você tem que colocar uma finalidade também. Com a finalidade de, com a finalidade de, para lograr algo, para conseguir algo. Por, preposição por também muito parecida com o português na utilização, veja só. Ele autobus passa por acá, ele autobus passa por aqui, né? Aqui, acá é a mesma coisa. Passa por algum lugar, né? Por alguma região. Quando eu tenho uma relação de meio, todos os dias eu hablo por teléfono. Todos os dias eu falo pelo telefone. Aqui no português você fala por mais o, né? A junção é pelo. Em espanhol você não fala por el teléfono. Até poderia, mas normalmente se falaria eu hablo por teléfono, eu hablo por celular, por móvel e assim por diante. Ah, tem uma relação também de finalidade quando eu falo assim no português. Eu saí para não vê-la. Eu saí para não vê-la. Em espanhol eu falaria eu saí por novela. Parece por novela, né? Por novela, por novela. A conjunção según, com acento, é muito parecida com o português também. É a relação de segundo, conforme, de acordo. Segundo ele autor, yo hice essa, segundo ele autor, as pessoas siguen de essa maneira por pensar de que a sociedade, parará, parará, parará. Segundo a lei, isso é gravíssimo. Segundo a lei, isso é muito grave. De acordo com a lei, isso é muito grave. E o sobre, né? Que a gente usa o sobre tanto quando está sobre, quando com relação, né? Sobre. Falarei sobre isso, acerca de isso. Quando eu falo, mi ventana está sobre o rio. A janela está sobre o rio, acima, né? Mais alta. Eu puse mis pés sobre el sillón. Eu coloquei os pés sobre a poltrona. Eu hablé sobre ellas. Eu falei sobre elas. E a última agora, uma das mais importantes, porque é muito diferente, né? A preposição tras, sem acento, né? O tras você pode trocar pela ideia de depois de. É uma relação de tempo. Depois de almoçar eu vou sair. Depois, né? Poderia falar, mas tras el almuerzo yo saliré. Pode falar assim. Tras lo que hemos passado, isso não é nada. Depois do que nós já passamos, isso não é nada. El otoño viene tras el verano. O outono vem depois do verão. E é isso aí, galera. Ficou um pouco confuso? Se ficou com alguma dúvida, me pergunta. É um conteúdo meio extenso aí. Eu tinha feito aqui uma relação de umas 4, 5 frases para cada preposição. Mas eu percebi que se eu fosse falar todas essas 4, 5 frases de cada preposição, o vídeo aqui ia dar quase, sei lá, pelo menos uma meia hora de vídeo para mais. E daí ia ficar muito cansativo. Esse vídeo já vai ficar meio grande. Eu acho que eu tento fazer vídeos no máximo até 15 minutos, mas é isso aí. Galera, então qualquer coisa, se você quiser, curta aqui, faz um comentário aí para mim. Deixa alguma pergunta, tenta fazer uma frase com uma preposição, pode dar sugestões para os outros vídeos, se ficou com alguma dúvida, pergunte também. Se não me segue nas outras redes sociais, estão aqui embaixo. Não esquece de clicar aqui no botão vermelho, ativar o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, galera, um abraço, até mais.